Olá, amigos e amigas do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que todos estejam bem, com saúde e animados para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje estamos no capítulo 5, nos itens de 14 a 16, que tem como título o suicídio e a loucura. Vamos começar fazendo vibrações pelo nosso planeta, que se encontra passando por tantas transformações de ordem moral, onde temos que nos adaptar à nova forma de pensar, adquirindo novos valores, buscando novos objetivos, sendo mais solidários e mais fraternos. Vamos vibrar pelos necessitados de ordem material e moral, onde uma palavra, um olhar, um ouvido amigo pode trazer alguma esperança ou um acalento. Façamos a caridade, mas que ela venha sempre repleta de carinho e de cuidados. Vamos vibrar pelos segmentos religiosos, com os seus templos de oração, casas espíritas, a nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Mas para enviar todas essas vibrações, nada melhor do que fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz com que eles as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva a razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores dias estão por vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Wesley Moncorvo, no site A Casa do Caminho, comenta: boa parte das causas de desesperança se dão em razão do olhar que se tem sobre as dificuldades que são vividas, a perspectiva. Assim como a incapacidade de ver que esses são passageiros ou que virão a ter termo. Problemas e dificuldades, sofrimentos e inquietações fazem parte natural da vida. Falta a conscientização do sentido desta vida e dos acontecimentos que se desenrolam dentro dela. Além da conscientização, não podemos deixar de assinalar aqueles que possuem, além da dificuldade de olhar por uma perspectiva diferente, um baixo nível de resiliência, ou seja,
a incapacidade de adequar-se a mudanças e acontecimentos considerados infelizes. Nesses indivíduos, cuja estrutura de personalidade, quer em seus aspectos inatos, advindos do inconsciente coletivo ou das etapas anteriormente vividas, quer em seus aspectos culturalmente aprendidos, há uma nítida dificuldade de lidar com as frustrações e dificuldades que demandam da imediata ajuda medicamentosa e psicoterapeuta. Aprofundando além dessas questões, os espíritos enfocam a capacidade de entender, aceitar e entrever a possibilidade de uma vida futura. Tal esperança revitaliza os sofrimentos atuais, promove a compreensão de uma causa presente ou anterior, porque se diluirá com o prosseguimento da etapa da vida atual. Em condições bem-sucedidas de aceitação, trabalho perseverante e constante na mudança, além da resignação diante das impossibilidades. A loucura, enquanto doença mental, quando advinda da desesperança, assim como a ideação suicida, devidamente tratadas com os recursos e técnicas especializadas e recebendo a atenção do envolvido em seu processo de autocura, provocará a homeostase. Esse equilíbrio entre o espírito e a mente e o corpo promove o alívio do sofrimento e de suas repercussões dolorosas. A partir daí, instalar-se-á o estado de bem-aventurança revelado pelos bons espíritos e almejado por todos. Jaleda de Almeida Rezende Ebner, no site Sebatuíra, fala que no dicionário AIS, loucura é um distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo e de seus métodos habituais de pensar, agir e sentir. Duas podem ser a causa desse distúrbio: orgânica e espiritual. A primeira seria a afetação do cérebro, perturbando a manifestação do espírito. A segunda, a mais frequente, seriam as perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações de vida, atraindo geralmente espíritos obsessores que agravam o estado da perturbação. É a essa loucura que Kardec coloca junto ao suicídio, como possíveis de serem evitados pelos conhecimentos do Espiritismo. Ambos acontecem pelas fraquezas do homem em enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vivem espíritos em processo evolutivo ainda muito imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral. A doutrina espírita, demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornece ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez ou faz em si. Faz com que ele perceba que a vontade que usou para caminhar nos atalhos do egoísmo, do orgulho, é a mesma que pode acionar para eliminá-los, subordinando-se resignadamente às consequências difíceis e desagradáveis que ele detonou, quando não possuía os conhecimentos que hoje a doutrina coloca à sua disposição. O homem se suicida, excetuando-se os que verificam por motivos de embriaguez e de loucura, quando se torna incapaz de raciocinar, por não ver saída nos seus infortúnios, a não ser a porta da morte, que julga ser o fim da vida. É bom lembrar que na evolução do entendimento dos ensinos espíritas, sabemos hoje que no suicídio indireto inconsciente, quando o homem age com o desprezo aos cuidados do seu corpo,
dando vazão aos vícios materiais, aos vícios espirituais, tais como estar sempre colérico, impaciente, irritado, ocasionar o desencarne prematuro. Quando o homem se sente desarvorado, sob o peso do sofrimento, sem vislumbrar uma saída que lhe satisfaça e se suicida, continua no plano espiritual com os mesmos sofrimentos internos, não solucionados, acrescidos ainda dos decorrentes do suicídio, visto que a morte do corpo não elimina o espírito, nem seu corpo espiritual. O que lhe parecia impossível de suportar continua dentro de si e mais as consequências do ato provocativo da morte. A situação é nova, mas o espírito é o mesmo. O espiritismo prova que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando um processo que já estava sendo realizado, pois muitas vezes várias existências são necessárias para desfazer as consequências no perispírito e no espírito imortal. São os espíritos que se suicidaram que vêm, através da mediunidade, contar os seus sofrimentos após o ato cruel contra si próprio, cumprindo a lei de solidariedade e de fraternidade, sob o amparo dos irmãos maiores, para esclarecer os que trazem dentro de si, consequência de experiências do passado, essa ideia infeliz de resolver problemas. O Céu e o Inferno de Allan Kardec colocou no capítulo 5 diversas mensagens de espíritos suicidas que vale a pena ler e refletir. Resumindo, Kardec cita os motivos que o espiritismo demonstra para que o espírito oponha-se à ideia do suicídio. Uma delas, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. Isto é, quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos e infortúnios. A certeza de que, abreviando seu viver, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Outra é foge de um mal para cair num outro pior, mais demorado e mais terrível. Temos ainda que se engana ao pensar que se matar irá mais depressa para o céu. Lê do engano. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. No Livro dos Espíritos, no capítulo Desgosto pela Vida, que abrange as questões 943 a 957, os Espíritos demonstram a Kardec que o homem muito ligado à vida material, que vive na ociosidade, com falta de fé e de saciedade, ficam desgostosos pela vida e acabam se desequilibrando. Que aquele que exerce suas faculdades com um objetivo útil e segundo as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a sua vida transcorre mais rapidamente, suportando as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age com vistas à felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Não é à toa que temos recebido várias mensagens falando que devemos aproveitar o ter que ficar em casa para colocar a nossa casa em dia. Ou seja, fazer arrumações, pequenos concertos, brincar com os filhos, nos dedicar mais aos nossos familiares, né? Aproveitar para estudar mais, seja profissionalmente, seja ampliando seu conhecimento do seu hobby preferido, participar e ajudar a desenvolver ONGs para ajudar o próximo. E os dias passam tão depressa que as horas são escassas para fazer tudo o que gostaríamos e que nos fazem sentir úteis.
mas tudo deve ser feito com equilíbrio, respeitando o corpo de cada um. Emmanuel, no livro da Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, nos diz que, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da inflação às leis divinas, mas também o ato de violência contra a criatura que comete contra si mesmo, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Segundo tipo de suicídio, que corresponde a diversas distonias orgânicas derivadas, que correspondem a calamidades congênitas, inclusive mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. No livro Consolador, Emmanuel nos diz: de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro, sobre o título Problemas Morais sobre o Suicídio, Allan Kardec faz 3 perguntas a São Luís. A primeira: por que o homem que a firme intenção de se destruir se revolta com a ideia de ser morto por outro e se defenderia contra os ataques no próprio momento em que vai cumprir seu desígnio? São Luís responde: porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se dá a si, está superexcitado e tem a cabeça desarranjada. E cumpre esse ato sem coragem e medo, sem ter o conhecimento do que faz, ao passo que, se tivesse escolha, não veria tantos suicídios. O instinto do homem leva-o a defender sua vida. O homem que se suicida não experimenta esse sentimento, porque está cercado de espíritos que o impelem e o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não é ele, quer dizer, de seus parentes e daqueles que o amam, de uma outra existência. O homem neste momento é todo egoísmo. Segunda pergunta: aquele que o desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se e que quer que sua morte sirva para alguma coisa, é culpável de procurá-la num campo de batalha, defendendo seu país? Sempre. O homem deve seguir o impulso que lhe é dado, qualquer que seja a carreira que abrace, qualquer que seja a vida que conduza. Está sempre assistido por espíritos que o conduzem e dirigem com o seu desconhecimento. Ora, procurar ir contra os seus conselhos é um crime, uma vez que aí estão colocados para nos dirigir, e que esses bons espíritos, quando queremos agir por nós mesmos, aí estão para nos ajudar. Entretanto, se o homem conduzido pelo seu próprio espírito quer deixar essa vida, abandona-o e reconhece mais tarde
quando se acha obrigado a recomeçar em uma nova existência. Terceira pergunta. Um dos assistentes observou que crê ver uma contradição nas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando disse que o homem que pode ser levado ao suicídio por certos espíritos, a isso o excitam. Nesse caso, cederia a um impulso que lhe seria estranho? A resposta de São Luís foi: não há contradição quando eu disse que o homem impelido ao suicídio estava cercado de espíritos que o solicitavam a isso. Não falei dos bons espíritos que fazem todos os esforços para desviá-lo. Deveria ficar subentendido. Ora, o homem tem seu livre-arbítrio. Se, apesar dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nessa ideia que é um crime, ele a cumpre e é ajudado pelos espíritos levianos e impuros que o cercam. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nos fala que toda investida negativa se converte em sobrecarga que deve conduzir o infrator do código de equilíbrio que vige em todo lugar. Assim mesmo se iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Províncias de infortúnio, regiões de sombras, enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma, prosseguem além da morte os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido. A vida é um poema de amor e beleza esperando por nós. Uma gota d'água transparente, uma nervura de uma folha, uma partícula de adubo, uma pétala perfumada. São desafios à imaginação, à inteligência, à contemplação, à meditação, ao amor. Já no livro Luz Viva, no capítulo Loucura Suicida, Joana nos aconselha: educa a mente no bem, disciplina o comportamento moral, jamais oferecendo guarida às ideias suicidas. Mentes desatreladas da matéria, em regime de ociosidade ou vampirismo, trabalham mediante hipnose persistente, inspirando estados de alienação que culminam no suicídio. Cultiva o hábito da prece, dá guarida aos pensamentos otimistas, estimulando conversações edificantes com que te desvencilharás dos cipós que asfixiam, levando à destruição. Trabalha no bem geral, libertando-te da presunção e do egoísmo. Que hora te falta, fruirás mais tarde. Valoriza o milagre das horas, viajante do tempo. Dia chegará que permanecerás na luta em que te considerarás as dificuldades e aflições, que parecem superlativas, como verdadeiras bagatelas de valor nenhum, que superastes para o próprio bem. Suicidar-se? Jamais! Nem através da atitude violenta final, irreversível, nem pelos métodos indiretos, elaborados pela insensatez e sustentados pelo materialismo. Viverás, não tenhas dúvida, despertarás, além da morte carnal, com o patrimônio moral e os tesouros espirituais que reunires no mundo, ou sem eles, se te precipitares no fosso mentiroso da loucura suicida.
Assim, portanto, entrega-te a Deus e Ele te sustentará no amor, conduzindo-te com equilíbrio até o momento final ditoso, pronunciador de tua liberdade real. Obrigado por estarem conosco neste estudo. Fiquem bem e, se gostaram, voltem na próxima quarta-feira a partir das 8 horas da manhã. Um grande abraço e muita paz.